Vamos começar com uma pergunta que, assim, parece simples, mas define muita coisa. Como é que a gente entende a China hoje? É a pergunta de 1 milhão, né? Pois é, para muita gente no Ocidente, a resposta já vem pronta: comunismo. Mas o material que a gente tem em mãos hoje, um texto do Elderlag, argumenta que essa palavra, esse rótulo, Mais atrapalha do que ajuda. exatamente. É um ponto de partida bem provocador. O autor, que passou mais de 20 anos lá, basicamente nos pede para jogar fora o mapa que a gente está usando. Ele diz que, enquanto o Ocidente vê o mundo por ideologias, a China opera a partir de uma base civilizacional. Milenar, né? Isso, Que foi reativada. o confucionismo. Não se trata, veja bem, de negar o indivíduo, mas de entender que o indivíduo só existe dentro de um tecido social, familiar, histórico. Então, a nossa missão aqui é justamente essa: mergulhar nesse material para tentar entender o que o autor chama de padrão chinês. Certo. Não como uma ideologia, mas como uma força que, segundo ele, já está redesenhando o mapa do poder global. Quer a gente perceba, quer não. E essa força, como em qualquer grande potência, ela começa de dentro para fora. A análise parte daí, do motor interno. Ok, então vamos desempacotar isso. A base de tudo, de acordo com o texto, é o contrato social chinês. E ele não tem nada de ideológico. Nada. É descrito como um acordo operacional, super pragmático. A população entrega estabilidade e, em troca, exige o quê? Resultados muito concretos. Eficiência, infraestrutura, segurança e, talvez o mais importante, oportunidades de subir na vida. E essa relação, pelo que o texto descreve, é muito mais tensa do que a gente imagina. O autor até cita o documentário Indústria Americana. Sim, como um exemplo perfeito da mentalidade ocidental focada no indivíduo, no mercado. Na autoexpressão? Exato. Na China, a lógica é outra, é coletiva, é funcional. E o texto aponta para algo que soa até contraintuitivo para nós. O governo chinês escuta e, de certa forma, teme o seu povo. Peraí, teme o povo? Isso parece o oposto do que a gente ouve sobre um regime de partido único. Como assim teme? Então, não é um medo de eleição, claro. É um medo de perder o que eles chamariam, em termos modernos, de mandato do céu. O medo do caos. O medo da instabilidade. A legitimidade do Partido Comunista não vem de uma votação. Vem da capacidade de entregar prosperidade e ordem. Se essa entrega falha... A legitimidade desmorona. Exatamente. Então esse medo é um motor para a performance. Não é altruísmo, é um mecanismo de sobrevivência política. Entendi. É um pragmatismo levado ao extremo. E é aqui que a coisa fica interessante, porque o texto argumenta que Xi Jinping fez um movimento estratégico para reforçar essa base. Ele resgatou deliberadamente o confucionismo como a espinha dorsal do Estado. Por que isso é uma mudança tão grande? É uma mudança fundamental de direção. Deng Xiaoping, o arquiteto da China moderna, também olhava para o confucionismo, mas, segundo o autor, com os olhos voltados para fora. Para se integrar na economia global. Isso. Mirando o porto de Nova York. Xi Jinping faz o inverso. Ele usa o confucionismo para fortalecer a autoridade interna, a coesão social. É uma virada para dentro, para solidificar as fundações do poder. E essa solidificação tem uma manifestação bem concreta que o autor descreve. Ele diz que o partido hoje opera de forma análoga ao antigo império. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o poder não é abstrato, não é só um discurso. Ele se manifesta no controle físico, logístico, de um país-continente. Como, por exemplo? O exemplo mais forte no texto é o controle da migração interna. A urbanização da China moveu centenas de milhões de pessoas do interior para cidades costeiras. Um êxodo gigantesco. Gigantesco. Mas não foi caótico. Foi um processo gerenciado, onde a permissão do partido era e ainda é essencial. Isso é uma forma de poder imperial moderna. Regular a vida e o movimento numa escala que é difícil até de imaginar. Certo. Então, com esse motor interno coeso e pragmático, a China começa a se projetar para fora. E o argumento do autor é que não estamos vendo só a ascensão de um país, mas o despertar de um continente inteiro.
E com a China funcionando como seu novo centro de A gravidade. gente fala sobre o século asiático há tanto tempo, né? Mas talvez sem entender a profundidade disso. Não é só a China crescendo sozinha. É toda uma região se reconfigurando em torno dela, criando novas redes com uma lógica própria. Eu fiquei bem impressionada com um evento que o autor usa para ilustrar essa mudança. Aconteceu em Tóquio. À primeira vista, parece só mais uma reunião diplomática. Mas quando se olha quem estava na sala, Muda tudo. sim, a reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da China, Coreia do Sul e Japão para discutir um acordo de livre comércio. Para quem conhece um mínimo da história da Ásia, isso é Sísmico. sísmico. A gente está falando de nações com animosidades seculares, com memórias vivas de invasões brutais no século XX. Colocar esses três na mesma mesa para discutir um futuro econômico juntos é um sinal muito poderoso. E qual é o sinal exatamente? Que o pragmatismo venceu a história. Segundo o autor, é mais do que isso. É um sinal de que a busca por prosperidade e estabilidade regional está se sobrepondo às feridas do passado. A lógica é: nossas divergências são reais, mas nosso futuro interligado é mais importante. E o texto conclui que esse novo sistema que se forma na Ásia, Baseado em infraestrutura, comércio, planejamento, ele tem uma força sistêmica superior ao velho modelo ocidental que ainda está muito focado em alianças militares e narrativas ideológicas. E essa diferença, claro, leva a um choque. um choque de estratégias com os Estados Unidos. Inevitavelmente. E esse choque nos leva a um dos conceitos mais importantes do texto, a assimetria estratégica. O autor descreve os métodos dos dois polos de uma forma que é quase chocante de tão diferente. É um contraste brutal. O modelo chinês, segundo a análise, funciona assim: planejamento minucioso, detalhado que pode levar 2, 3 anos, mas Mais uma vez que a decisão é tomada, a execução é em poucos meses. É um ciclo de pense devagar, haja rápido. enquanto o modelo ocidental, especialmente o americano, seria o oposto. Exatamente. O texto descreve como um planejamento rápido, muitas vezes reativo, feito em menos de um ano, só que seguido por uma execução que se arrasta por anos. E fica sujeita a disputas políticas, mudança de governo. Revisão de orçamento, pressão da mídia. A consequência disso é fundamental. Para a China, o tempo é um recurso estratégico, um aliado. Para os Estados Unidos, o tempo se tornou um fator de pressão, um inimigo. O texto usa a administração Trump como um estudo de caso perfeito disso. A postura americana é descrita como performática. Sim, focada no espetáculo da mídia mais do que num plano de longo prazo. A abordagem era baseada em ameaças públicas, tweets. E aquela constante alegação de negociações diretas com Xi Jinping, né? E a resposta chinesa, citada no texto, era quase um estudo em minimalismo. Um comunicado oficial, curto, objetivo, que dizia simplesmente: não há nenhuma conversação. Ponto. Essa calma toda? Essa recusa em entrar no jogo performático expunha a falta de um plano consistente do outro lado. E a percepção disso dentro da China foi capturada por um meme que o autor menciona e que é muito simbólico. Você pode descrever? Claro, o meme mostrava uma montagem do Donald Trump com o chapéu de antigo funcionário público chinês, ajoelhado. Ajoelhado. E o local onde ele estava ajoelhado era muito específico. O exato ponto no antigo Palácio Imperial onde os burocratas pediam favores ao imperador. Uau! Então a mensagem não é só uma piada com a pessoa dele. A mensagem tá na posição, na postura. Precisamente, na submissão. E isso se conecta com a lógica confucionista que o texto explica. O poder real, nessa visão, não precisa gritar, não se exibe, não reage a cada provocação. Ele espera. Ele observa, espera e age no momento certo. A análise usa a expressão "a China joga parada", o que aqui no Ocidente a gente pode interpretar como passividade. É, na verdade, a principal ferramenta de controle estratégico deles. Exato. A paciência não é uma virtude, é uma arma. Dominar o tempo é dominar o jogo. Certo. Então temos a filosofia confucionista como base e essa estratégia paciente como projeção, mas o autor insiste que isso já não é mais teoria.
Ele argumenta que os dados econômicos concretos mostram que essa transformação global já se consolidou. O que ele chama de desespero americano com as guerras tarifárias não seria a causa da mudança. Mas uma reação tardia a ela. Exato. E os números que ele apresenta são, assim, a parte mais incontestável do argumento. São dados do FMI, da OMC. E o que eles dizem? Dizem que, dos 193 países da ONU, 156 já têm a China como seu principal parceiro comercial. 156. Nossa, esse número ele muda completamente a narrativa de uma disputa bipolar EU versus China. Muda. Sugere algo mais parecido com a China e o resto do mundo, economicamente falando. Sim, e o texto usa o Brasil como um microcosmo perfeito dessa nova realidade. Os dados comerciais são muito claros. O Brasil vende 35% do que exporta para a China. Para os Estados Unidos, 16%. É mais que o dobro. E nas importações, a gente compra 25% da China contra 11% dos Estados Unidos. A conclusão do autor diante disso é direta. Qualquer política de alinhamento automático com os Estados Unidos é, nas palavras dele, uma ilusão. Uma ilusão que ignora a realidade material. Exato. E esse padrão se repete em escala massiva com a nova Rota da Seda, a Belt and Road Initiative. O autor destaca um ponto crucial. Quando o Ocidente finalmente acordou para a escala do projeto, ele já era um fato consumado, já estava consolidado. Hoje, 46 dos 54 países africanos fazem parte da iniciativa. E não é só sobre construindo coisas, né? Não, é sobre criar uma vasta rede de infraestrutura, logística e, principalmente, interdependência que redesenha o mapa econômico e o conecta direto a Pequim. A citação que o autor usa de um ministro da Economia da Nigéria é, talvez, o resumo mais perfeito de toda essa discussão. É brutalmente honesta. É brilhante. O ministro diz: quando apresentamos um projeto de infraestrutura aos americanos, ganhamos um sermão sobre democracia e direitos humanos. E quando apresentam o mesmo projeto aos chineses, ganhamos uma ponte, um porto ou uma ferrovia. Isso resume a ópera, não é? É o pragmatismo em ação contra o discurso ideológico. Corta direto ao ponto do que os países em desenvolvimento realmente buscam. É a mesma lógica do contrato social interno da China, só que aplicada em escala global. Resultados por recursos. Essa realidade econômica, construída pacientemente, é o que sustenta a tese do texto. A recentralização do poder global já aconteceu. Então, se a gente amarrar tudo isso, qual é a grande conclusão? O que o autor quer que a gente entenda no final das contas? A conclusão é que a ascensão da China não é só um evento geopolítico. É o epicentro de um século asiático que se consolida sobre um modelo interno coeso e uma estratégia externa paciente. E a China não precisou exportar o modelo político dela, né? Não precisou. Ela simplesmente se tornou indispensável para a economia da maioria dos países do mundo. Isso nos traz de volta ao ponto inicial. O texto argumenta que rótulos como americano, chinês ou sistemas como democracia versus comunismo perderam utilidade para uma análise estratégica séria. A vantagem hoje não estaria mais em escolher um lado, em compreender a natureza desse novo padrão de interdependência global. Em vez de perguntar de que lado você está, a pergunta mais inteligente seria como você se posiciona dentro desta nova rede. O autor encerra com aquela imagem muito forte, lembrando a frase de Napoleão sobre a China ser um gigante adormecido. A conclusão do texto é que o gigante não apenas despertou, mas ele redesenhou silenciosamente a sala inteira enquanto os outros ainda dormiam. Isso nos deixa com uma reflexão final que o texto provoca, né? Se, como ele sugere, os Estados Unidos e talvez boa parte do Ocidente continuam lendo um manual de instruções que já não descreve o mundo em que a gente vive. E o que torna essa análise tão particular é o ponto de partida dele. Não nasce de teoria acadêmica, nem de alinhamento político. A cultura asiática parecia, nas palavras dele, fria, fechada, difícil de compreender. Mas essa vivência toda levou ele a uma percepção que é o coração do argumento dele. Ele fala que no Ocidente a gente tem uma obsessão por propriedade. Tipo, de quem é a tecnologia? Quem detém o poder? Quem controla o discurso? Sei. E a conclusão a que ele chega é que talvez essa obsessão toda esteja perdendo sentido.
Ele diz uma frase que é fundamental. Não importa se algo é americano, europeu, soviético ou chinês. O mundo que conhecíamos assim acabou. E o que ele propõe no lugar dessa lógica é a dependência mútua, a conexão. Por isso que a nossa missão aqui hoje não é entrar num debate de torcida, sabe? Eu uso contra a China. Não de jeito nenhum. É fazer o que o autor chama de uma leitura de padrão. De um lado, o império, um sistema de controle, de hierarquia, e do outro, a rede, que é um sistema de fluxo e interdependência. O ponto principal que ele levanta é que não estamos falando de um império que conquista territórios com exércitos, naquele estilo clássico. A frase dele é precisa. Ele conquista dependências. Isso muda tudo. Muda tudo. Não é sobre plantar uma bandeira, mas fazer com que os outros sistemas dependam do seu. As sanções econômicas, por exemplo, não são vistas como um ato de guerra, mas como uma ferramenta de disciplina global. As patentes de tecnologia, ele diz que funcionam como fronteiras invisíveis. Sabe, elas determinam quem pode e quem não pode inovar em certas áreas. A moeda, o dólar, não é só dinheiro, é o eixo de gravidade da economia mundial. E a tecnologia de ponta é quase um privilégio que o centro do império pode conceder ou negar. Exato. É uma estrutura de poder muito mais sutil, mas talvez até mais eficaz que a força bruta, né? Com certeza. Você não precisa mandar num país se você controla o sistema de pagamentos que ele usa, as patentes que ele precisa, a moeda da dívida dele. Pois é. Mas esse sistema todo, por mais sofisticado que seja, parece ter um calcanhar de Aquiles, segundo o autor. Sim, e esse é um ponto crucial. Toda essa arquitetura de controle só funciona sob uma condição: a de que o império seja insubstituível. Sanções só têm poder de verdade se não houver para onde correr. O controle da tecnologia só importa se não existirem alternativas sendo desenvolvidas em outro lugar. O poder do dólar é imenso, desde que não surja um sistema financeiro paralelo viável. E o que o autor argumenta é que essa condição, a da insubstituibilidade, está deixando de existir. O mundo simplesmente deixou de ser monopolar. E aí acontece um paradoxo fascinante. Toda vez que o império usa uma dessas ferramentas, tipo uma sanção, ele não está só punindo o alvo, ele está, na verdade, criando um incentivo gigantesco para que aquele alvo busque autonomia. Ele força os países excluídos a conversarem entre si, a criarem suas próprias soluções. A inovarem por conta própria. O que nos leva a uma das frases mais impactantes do texto. Ele diz: o império acredita que está a punir. Na prática, está a treinar concorrentes. Nossa, essa frase é forte. É uma inversão de lógica total. Cada ato de exclusão vira uma aula prática, um seminário forçado sobre como construir um mundo que não dependa do centro. É como se, ao tentar construir um muro mais alto, o império estivesse, sem querer, entregando tijolos e um manual de construção para o outro lado. Exatamente. Certo. E se essa é a lógica do império que se enfraquece ao tentar controlar demais, qual é a alternativa que o autor apresenta? Como a China, segundo a leitura dele, joga esse jogo de uma forma completamente diferente? Bom, a transição para o modelo de rede parte de um entendimento oposto. O autor diz que a China compreendeu algo que o modelo imperial ignora. E o que seria? A frase dele é: tecnologia fechada não escala num mundo conectado. Tentar manter tecnologia de ponta trancada num cofre é uma estratégia que, sabe, funcionava no século XX. Hoje, a estratégia mais poderosa é outra. E que estratégia é essa? Se não é controlar, então é o quê? É tornar-se a própria infraestrutura. Em vez de vender um produto final e proteger a patente a 7 chaves, a abordagem descrita é a de fornecer os trilhos, os sistemas operacionais, as redes. É se integrar tão profundamente nas cadeias produtivas do mundo que a sua ausência se torne impensável. A lógica muda de dominação para indispensabilidade. Gosto dessa distinção. Dominação versus indispensabilidade. O autor tem uma frase ótima sobre isso. Ele diz que a China não busca admiração, busca necessidade. Exato. Isso é uma mudança de mentalidade brutal. Não se trata de ser amado como um líder carismático ou temido como um poder militar. Trata-se de ser funcionalmente necessário. E é uma necessidade que beira a invisibilidade.
Pensa na eletricidade. Ninguém ama a rede elétrica, mas a vida para se ela falhar. Verdade. A estratégia descrita é se tornar esse tipo de infraestrutura fundamental, mas em escala global. Quem vira a infraestrutura não precisa mandar. Quando falha, o mundo para. Uau! A autoridade não vem de uma ordem direta, mas do simples fato de que se você sair do sistema... O fluxo para. E é por isso que a gente vê essa estratégia de liberar tecnologias que à primeira vista parece até, sei lá, ingênua. Compartilhar tecnologia de trens de alta velocidade, de 5G. O autor argumenta que isso não tem nada de altruísmo, certo? Zero. Ele chama isso de arquitetura estratégica. Ao espalhar sua tecnologia, a China está na prática criando um ecossistema global que opera nos seus padrões, que fala sua língua tecnológica. Está construindo a rede da qual ela é naturalmente o nó mais central. Exatamente. Mas essa abertura toda parece ter um limite bem claro. O autor aponta uma exceção muito deliberada a essa regra de compartilhar tudo. E essa é a parte que me deixou pensando. Por que essa estratégia de abertura se aplica a quase todo mundo, menos ao principal rival? Parece uma contradição. A resposta que o texto oferece é fascinante. Não seria uma retaliação simples, do tipo olho por olho. Ele usa um termo bem denso, pedagogia sistêmica. Na prática, o que isso quer dizer? É como se a China estivesse dizendo, você me excluiu, ótimo, vou usar essa sua tática para te dar uma aula. Uma aula para mostrar para o resto do mundo que essa arma não funciona mais como antes. É exatamente isso. É usar a própria linguagem do império, a exclusão, o bloqueio, para demonstrar que essa linguagem perdeu o poder. Ao negar acesso aos Estados Unidos, a China estaria, segundo essa análise, espelhando as táticas imperiais não só para se defender, mas para ensinar uma lição ao sistema como um todo. A mensagem é: o mundo pode sim continuar a avançar sem o antigo centro. Novas redes podem ser formadas. E a exclusão não é mais uma sentença de morte econômica. Então, se o modelo, o império, está se enfraquecendo ao usar as próprias armas, e o outro, a rede, se fortalece pela conexão, como o autor descreve o processo dessa transição? É um colapso? Uma queda de um dia para o outro? De forma alguma, e essa é outra distinção crucial que ele faz. A diferença entre declínio e queda. Certo. Impérios raramente caem num evento único e catastrófico como num filme de Hollywood. O processo é muito mais gradual, muito mais sutil. Ele descreve estágios. E quais seriam esses estágios? Começa com a perda de legitimidade, quando as ações do centro deixam de ser vistas pelo resto do mundo como justas, sabe? Depois vem a perda de narrativa, que é quando a história que o império conta sobre si mesmo já não convence mais ninguém. Em seguida, a perda de centralidade, que é o que a gente está discutindo. O mundo percebe que pode funcionar sem ele. E o último estágio, muitas vezes, é o que ele chama de isolamento armado. O poder militar ainda existe, é imenso, mas já não consegue moldar a realidade. É um poder que só serve para se defender, não para criar. Então, o declínio, nessa leitura, não é sobre o país ficar mais pobre ou mais fraco do que era. É algo mais profundo. É, como o autor resume, deixar de ser referência. Exatamente. É quando as pessoas, as empresas, os outros países simplesmente param de olhar para você antes de tomar uma decisão importante. Esse é o ponto nevrálgico. O verdadeiro fim da era imperial, segundo o texto, acontece quando o mundo para de fazer a pergunta o que os Estados Unidos permitem e passa a fazer uma pergunta muito mais prática. O que funciona melhor? Isso. No momento em que a eficiência, a logística, o custo-benefício se tornam mais importantes que a permissão de um poder central, o jogo mudou de forma fundamental. O império pode continuar ali, forte, armado, mas ele já perdeu o centro cognitivo do mundo. Para ilustrar esse ponto, ele usa uma analogia histórica brilhante com Roma e a Igreja. Roma, ele diz, controlava as estradas, a infraestrutura física. Era o hardware do mundo antigo. E a Igreja, que veio depois, controlava o sentido, a narrativa, a infraestrutura ideológica. Era o software. E ambos os sistemas, diz ele, não ruíram porque foram destruídos numa única batalha. Eles se tornaram irrelevantes. Exatamente. Surgiram novas estradas, novas formas de comércio, novas ideias. Manter o monopólio se tornou caro e ineficiente.
A obediência virou resistência silenciosa e depois, simplesmente, indiferença. E hoje, o monopólio a ser quebrado não é o das estradas ou da fé, mas o que ele chama de monopólio cognitivo e tecnológico. É o controle sobre como o mundo pensa e sobre as ferramentas que ele usa para construir o futuro. E a lógica se repete. Se repete. Esse monopólio não cai por um ataque frontal. Ele se desfaz por irrelevância progressiva. É o que acontece quando uma solução alternativa, vinda de outro lugar, simplesmente funciona melhor, é mais barata ou mais adaptada à realidade local. E a cada vez que isso acontece, um pequeno tijolo do monopólio cognitivo é removido. Exato. Tudo isso soa como um processo muito lento, quase geológico, o que define o ritmo dessa mudança toda. O autor aborda o fator tempo. Aborda e talvez seja o ponto mais crucial de toda a análise. Ele introduz o tempo não como um cenário passivo, mas como uma arma estratégica, silenciosa. E a tese dele é extremamente provocadora. Ele afirma: a China não precisa vencer os Estados Unidos, precisa apenas não perder para o tempo. Não perder para o tempo. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a estratégia descrita não é de buscar um confronto decisivo, uma vitória espetacular. A estratégia é muito mais passiva e resiliente. Que seria? Evitar uma guerra direta, que seria destrutiva para todos, e principalmente evitar um colapso interno. Se conseguir fazer essas duas coisas, o tempo se encarrega do resto. Porque, segundo a lógica do autor, o tempo joga contra o modelo de império. Por quê? O que há no modelo imperial que o torna tão vulnerável à passagem do tempo? O custo. Manter um controle global através de um sistema militar espalhado pelo mundo, de sanções, de coerção, tudo isso consome uma quantidade absurda de energia e recursos. O autor diz: o tempo é cruel com impérios caros, armados e endividados. Sempre foi. E aqui ele faz o contraste final entre os dois sistemas. O império opera num estado de tensão constante, de hierarquia, de comando, de punição. É como um músculo que está sempre contraído, gastando energia, enquanto a rede opera com base em fluxo, adaptação, interdependência. Ela não luta contra as mudanças, ela se ajusta a elas. Não impõe, ela se integra. É um sistema de muito menor consumo de energia. Faz sentido. E a metáfora que ele usa para fechar essa ideia é muito poderosa. No longo prazo, o sistema que vibra em tensão quebra. O que ressoa permanece. O que ressoa permanece. Uau! A tensão constante gera fragilidade, enquanto a capacidade de ressoar com o resto do mundo gera durabilidade. Exatamente. E a conclusão a que ele chega é que essa transição não é mais uma questão de ideologia ou de escolha. O mundo, por pura necessidade, já se tornou multipolar. Desafios como pandemias, crises climáticas, a complexidade das cadeias de suprimentos simplesmente não podem ser gerenciados por um único centro, né? Não podem. A realidade se tornou complexa demais para um modelo hierárquico. E a observação final do autor sobre o momento atual é cirúrgica. Ele diz: os Estados Unidos ainda falam como centro, mas já agem como quem teme perder o centro. E esse medo, essa postura reativa, historicamente, é sempre o sinal mais claro de que a transição não é algo que vai acontecer, é algo que já está em curso. Então, recapitulando a nossa conversa, deixamos para trás um modelo de império hierárquico, baseado no controle, e estamos entrando num modelo de rede, interdependente, onde o mais importante não é dar ordens, mas ser a infraestrutura essencial. E as armas nesse novo tabuleiro não são necessariamente mísseis, mas a relevância e, acima de tudo, o tempo. Perfeito. E é fundamental lembrar a postura do próprio autor. Ele insiste que o texto dele é um mapa, não um decreto. É uma leitura de pulso, não de manchete. Um convite à observação. Exato. Um convite para que a gente observe esses padrões maiores que se desenrolam por baixo do barulho do dia a dia, em vez de ficarmos só torcendo por um lado ou por outro. O que nos deixa com uma última provocação para pensar. O autor começa e termina o argumento dele com aquela ideia de que a obsessão ocidental com a propriedade de quem é a tecnologia, quem tem o poder,
está se tornando obsoleta. E se a verdadeira força do novo modelo é a dependência mútua, a conexão, isso levanta uma questão fundamental para o futuro, né? Talvez a pergunta mais importante não seja mais quem controla o quê. Mas sim, qual o nosso nível de conexão? Precisamente, e aí vem a grande questão, que ele deixa no ar para a gente refletir. O que acontece com a própria noção de poder quando um sistema se torna tão interligado, tão distribuído, que a ideia de um centro se torna ela mesma obsoleta?